Vamos, então, para a primeira pergunta, que quem está nos assistindo quer informação. Minha querida Heloísa, qual é a realidade das pessoas idosas no Brasil atualmente? Olha, Ricardo, eu começo a te responder essa pergunta com uma palavra: heterogênea. A gente tem uma realidade da velhice extremamente heterogênea, porque é a etapa que você vê mais variações de trajetórias. Então, se você parar para pensar num recém-nascido nos primeiros dias, ele vai ser muito parecido, né? A depender dos contextos que ele vai nascer aqui no Brasil, um recém-nascido ele vai se comportar de uma forma muito semelhante. Mas, se você para pensar na etapa da velhice, já houve toda uma vida inteira de relações, de contextos, de oportunidades, de estilos de vida que vão diferenciando demais as trajetórias. De forma que quando você chega na etapa da velhice, você pode ver uma pessoa idosa super ativa, que corre uma maratona, que trabalha bastante, que é fisicamente ativa. E você também pode ver uma pessoa idosa fragilizada, institucionalizada, sofrendo isolamento social, sofrendo solidão. Então, você tem aí um perfil extremamente diverso e essa diversidade, ela é um grande desafio para todos os profissionais que trabalham com as pessoas idosas, porque as demandas podem ser muitas, né? E se a gente para pensar ainda aqui no Brasil especificamente, nós ainda estamos envelhecendo. É um país que ainda está envelhecendo, marcado por profundas desigualdades sociais. Também observamos o fenômeno da feminização da velhice. São as mulheres que vivem por mais tempo. Aqui no Brasil também vemos altos índices de vulnerabilidade social. Tudo isso vai se combinando para a gente ver perfis muito diversos, né? E também grupos em risco para desenvolver tanto doenças físicas quanto doenças mentais. Vou complementar aqui o que a Elô está falando só com uma coisa, que a velocidade que a gente está envelhecendo, gente, deu um boom absurdo. Então, tinha uma estatística que nós íamos chegar a uns 25% da população idosa até 2050, mais ou menos. A estatística atual, que foi revista com a Covid, já coloca 2030 com 36% da população brasileira sendo idosa. Então, isso está um boom absurdo de heterogeneidade de pessoas com as mais variadas características, e elas podem precisar buscar por atendimento psicológico, porque podem buscar por isso, e a gente vai ter que saber trabalhar com eles, né? Perfeito, essa é exatamente a proposta do livro de vocês, né? Ajudar os profissionais aí a trabalharem com esse público, que com certeza vai ser o público que mais vai ocupar clínica de psicologia no Brasil nos próximos anos. A tendência é que cada vez mais pessoas aí com esse perfil adentrem aí aos consultórios. Mas, Sabrina, com que frequência esse público busca atendimento? A procura tende a aumentar nesses próximos anos, como eu estava comentando aqui. O que você acha? Olha, ainda não é o público prioritário que a gente recebe em psicoterapia. O que nós mais recebemos é um público adulto e um público de crianças que os pais levam, mas tem aumentado muito. E tem aumentado entre todas as parcelas de pessoas idosas. Então, a partir dos 60 anos, que é quando se considera uma pessoa idosa no Brasil, 50 anos, se a pessoa tiver HIV, eles começam a buscar porque as pessoas entenderam que o direito à felicidade ele não tem idade. Então a gente pode querer se reinventar, querer uma vida melhor em qualquer etapa da vida e que é possível fazer algo enquanto tiver vida. Então, se eu falar do serviço que eu atuo hoje em dia, não é mais ou menos 20 a 30% do público que procura é de pessoas acima de 60. E isso tem aumentado muito nos últimos anos, e a expectativa é que aumente muito, não apenas porque a população está envelhecendo, mas porque as pessoas idosas estão entendendo que elas têm direito a isso. Elas têm direito a buscarem atendimento psicológico, e isso pode fazer um impacto muito grande na qualidade de vida e nos anos que eles têm saudáveis para viver. Então, é algo que a gente espera que vai crescer cada vez mais. Muito bem, complementando a Sabrina, isso mesmo, a geração atual das pessoas idosas, a gente ainda não, em comparação com outras idades, de fato a procura ainda é menor,
mas a gente tem que pensar nas crenças e comportamentos de cada geração. Então, as pessoas das gerações mais jovens de hoje entendem a psicoterapia de uma outra forma que as gerações mais velhas. Então, realmente já tem dados de pesquisa que vai mostrando um aumento nessa procura. E a gente precisa se preparar para atender esse público específico, porque não adianta você transpor o seu conhecimento do atendimento clínico com pessoas mais jovens para pessoas mais velhas, né? A gente fala muito sobre isso no livro. Você precisa ter uma formação específica para dar conta das demandas desse público, que, como a gente disse na primeira pergunta, é muito heterogênea, e isso representa um grande desafio, e é necessária uma formação adequada para dar conta dessa demanda. Para quem está nos assistindo, né, muita gente aqui, com certeza mais nova, que está estudando na psico, está recém se formando, não tem ideia de como é que era a coisa lá para trás, né? Mesmo vocês duas, Heloísa e Sabrina, tá? Vocês são muito mais jovens do que eu. Eu sou da época que o pessoal falava, o quê? Em psicólogo? Eu não estou louco, entendeu? Isso. Os jovens falavam isso lá atrás, e os mais velhos, então... ir a um psicólogo era nem estava na lista, entendeu? Podia procurar, que não ia achar em lugar nenhum. E hoje, que bom, né, que com a evolução até da própria psicologia aí, com as abordagens novas que foram aparecendo, tá, onde a coisa foi se abrindo, né? Hoje se tem um novo mundo, né? Quem está vivendo hoje aqui tem vários novos mundos acontecendo, entre eles esse, que é a possibilidade de que a pessoa vá buscar a terapia de uma maneira tranquila, não enxergando aquilo como um problema, como há alguns anos atrás era, né? Ninguém ia para o psicólogo, entrava de costas, né? Assim, disfarçando no elevador, tal, não perguntava nem qual era a sala, só subia para o andar, correndo para ninguém ver. Mas vamos lá, pessoal. Hoje eles falam com orgulho, né? Que está fazendo terapia. Minha psicóloga me disse, blá, 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 blá. Minha terapeuta falou para eu fazer tal coisa. Que quanta diferença, só quem viveu esses últimos anos é que tem discernimento disso hoje, né? Mas pessoal que está nos assistindo já deve estar inscrito no nosso canal do YouTube. Se não está, se inscreve, mas se inscreva também no nosso canal do Instagram, lá, nos siga no Instagram, @sinopse, para você receber sempre em primeira mão os lançamentos de livros como esse, Casos Clínicos, que foi lançado recentemente e que você pode comprar com o cupom que está ali do lado. Mas, Heloísa, por qual motivo referem-se as mulheres, nos casos do livro, por nomes de flores? Vocês fizeram essa analogia, por quê? Qual foi a ideia? Olha, a ideia inicial era que os autores convidados usassem como nomes fictícios de seus clientes flores ou árvores frutíferas. Por quê? Porque não foi um critério mandar caso clínico apenas de mulheres. A gente convidou esses autores, não colocou isso como restrição. Mas o fato foi que a gente recebeu 10 casos clínicos de clientes mulheres, refletindo a realidade brasileira, feminização da velhice. E ocorre que daí foram os nomes de flores que foram utilizados. E a razão pela qual a gente escolheu, né, dar essa instrução para os autores foi para fazer uma analogia de que é possível florescer em qualquer etapa da vida, né? Mas calhou de ser apenas mulheres que vieram para esse livro, né? E aí foram apenas nomes de flores, mas poderiam ter sido utilizados nomes de árvores frutíferas também, pereira, por exemplo, fazendo uma alusão mais ao masculino, ao homem. Mas isso é algo interessante da gente comentar aqui também, porque quando a gente foi convidar esses autores, eles tiveram essa escolha, né? A gente colocou como exigência, queremos um caso clínico de uma pessoa idosa em que você tenha trabalhado eventos mais normativos da etapa da velhice, e foram todas mulheres. Chegaram aí para nós todas mulheres, né? Refletindo a feminização da velhice e também corroborando os dados da literatura de que são as mulheres que procuram mais psicoterapia em qualquer etapa da vida, isso não é só na velhice. Mas a gente observa esse fenômeno na velhice também. Então, é para ter essa ideia de que é possível florescer em qualquer etapa da vida, e todos esses casos clínicos vão exemplificar processos de florescimentos muito interessantes, está imperdível. Bom, eu fiquei muito feliz com essa escolha, essa foi uma ideia da Elo, mas a minha felicidade foi dupla, porque eu já chamo todo mundo de flor na minha vida particular, então eu achei sensacional.
E eu acho que a ideia é de relatar ou relacionar com uma coisa que é bonita, que no nosso imaginário é algo que traz um sentimento positivo, que também fala para a gente que o envelhecer não é essa coisa morta, xoxa, ele é vida, e é vida que se faz, inclusive, com beleza. Então, eu gostei demais dessa escolha, eu fiquei muito feliz com ela, quando ela foi proposta, pela ela usar, adotar os nomes das flores para isso. Os nomes de árvores foi possível, mas os nomes das flores tinham meu coração. Após o exposto, eu acho que os nossos espectadores aí já devem estar perguntando: vão fazer um livro também só com homens idosos? Ó, Uma boa ideia. Fica a dica, né? Fica a dica. Fica a dica. Já ficamos aí. Vocês que estão nos assistindo, já deixa aí um comentário. Eu quero sim, que acho legal. Comenta aí no nosso chat o que você acha, tá bom? Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!